Editorial. Li a seguinte frase: a maconha é o jardim da infância do crack. Pouca gente sabe, mas a maconha já foi legal. Com a planta, os portugueses fabricavam velas robustas e duráveis para as caravelas. E foi com velas produzidas com cânhamo que eles chegaram aqui, em Macau, em vários lugares do planeta. A descoberta do cânhamo foi algo semelhante à descoberta dos motores de foguetes com combustíveis sólidos para foguetes e naves espaciais. Na Segunda Guerra, a plantação de maconha foi estimulada pelos Estados Unidos dentro e fora daquele país. E a planta com a qual produziam lonas altamente resistentes serviam como capotas para jipes e outros artefatos bélicos. Depois descobriram que a planta produzia altos teores de THC, que é o tetrahidrocanabidiol, tendo ela entrado para o rol das drogas e acabou proibida. E aí plantações foram erradicadas e fazendeiros empobreceram com os altos prejuízos ocasionados da noite para o dia. Muita gente faliu, tecelagens fecharam e virou um caos nos campos e nas cidades norte-americanas. No Brasil a coisa não foi diferente. E para matar a planta, inventaram até um tal de agente laranja, altamente tóxico, que era pulverizado sobre as plantações comerciais. Dias atrás vi em Campo Grande a Marcha da Maconha, que a imprensa não chegou nem divulgar. Mas antes de falar dela, vou recordar quando eu, ainda criança, ouvia pelo rádio. Naquele tempo não tinha televisão. Radialistas falando sobre o uso da maconha. Um deles, grande repórter lá de Marília, meu amigo, Dr. Wilson Matos, certa vez fez uma reportagem que era um alerta, dizendo o seguinte: dentro de ônibus ou trem, vocês precisam tomar cuidado. Tem malandros que chegam falando gíria, acendem um cigarro de maconha e jogam a fumaça na sua cara e você fica tonto, fora de si e acaba roubado pelo ladrão. Claro que não é bem assim. Maconha é um trem fedorento que incendeia o ar com cheiro podre e que não contamina ninguém, a não ser que você cheire fortemente aquilo que está sendo fumado ou a fumaça residual. Mas mesmo assim acho que é difícil alguém ficar fora de si, como eles dizem, ter um barato, ficar zonzo com a fumaça. Você pode ficar enjoado com o mau cheiro que exala da erva queimada. A fumaça, quando fumada, filtra nos pulmões, deixando o THC penetrar nos alvéolos. E é isso que será transportado pelo sangue até o seu cérebro, dando então o barato, que sempre acaba saindo muito caro, porque acho que não existe nada mais antiquado e demodê que a maconha e seus consumidores. Nada mais ultrapassado que o tal maconheiro, que ao fumar se torna um sujeito preguiçoso, indolente, robotizado
e aparvalhado. Mas tem quem gosta. E as leis cada vez mais brandas com os consumidores da droga acabaram beneficiando os traficantes, que lucram com um tipo de cliente que sempre volta por estar viciado em THC, querendo mais. Por isso, a maconha é um vício. Essas marchas têm por objetivo liberar o uso da maconha. E entre os que nela estavam, eu fiquei observando pessoas maltrapilhas, caras apatetadas, desleixadas, desgrenhadas. Tudo exatamente aquilo que a sociedade não quer, não emprega, não confia e não espera de alguém que seja produtivo. Num artigo publicado por um grande órgão da imprensa nacional, falou-se sobre liberar ou não o uso da maconha. As experiências sobre isso não são nada animadoras. No Uruguai, por exemplo, um país pacato, tranquilo e não violento, liberaram a maconha e já se registra a elevação da violência e pequenos furtos. Aquela velha tranquilidade que existia neste país vizinho se acabou. O pior de tudo, a maconha leva os seus consumidores a drogas mais pesadas. Por isso a frase de que ela é o jardim da infância do crack. O vício se potencializa e o viciado começa a procurar mais. E nessa busca acaba caindo em drogas mais pesadas. E a maconha, que é a porta de entrada para todas as drogas, acaba criando esses robozões que vemos nas ruas e nas esquinas pedindo moedas para comprar mais drogas. Na China, para conter o vício em ópio que era traficado no século XVIII pelos marinheiros ingleses, estabeleceu-se pena de morte para o traficante e para o viciado encontrado nas casas aonde a droga era fumada. Claro que no século XXI não irão estabelecer combate às drogas nesses mesmos moldes, mas sim leis mais duras e menos flexíveis, estabelecendo ser o tráfico crime hediondo, o que significa que o traficante puxa a pena de cabo a rabo sem qualquer colher de chá, nunca esquecendo que estamos no Brasil e que aqui a palavra nunca, nunca tem seu significado ao pé da letra. De qualquer forma, a liberação da maconha também não é o remédio ou a saída. Em países como a Indonésia, traficante que é preso acaba recebendo pena de morte sem nenhuma colher de chá. Aqui isso não acontece, mas estamos vendo nossa juventude se acabar nos vícios, ao invés de estudar e assumir os postos de comando da nossa estrutura administrativa, legislativa, judiciária, empresarial e etc. No meu tempo dizia que quem fumava maconha era fácil de ser reconhecido. Tinha os dedos amarelados. Quem ficasse perto de quem fumava e ele jogasse fumaça na sua cara, você ficaria apalermado e o maconheiro te roubaria. Hoje em dia se sabe que tudo isso não acontece, porque isso é bom dizer que a porta da entrada para drogas é largas, mas a saída é estreita. Aliás, muito estreita. Prefiro a afirmação mais rústica.
e mais direta, que diz o seguinte: drogas têm apenas 2 caminhos: cadeia e cemitério. Bom dia.